falei para vocês o caso clínico, tá? A gente deixou o caso clínico bem raso para mostrar o raciocínio de como nós extrairíamos informações baseado nessa apresentação que chegou pra gente. Então, atleta profissional de futebol, procurou o serviço de fisioterapia após sofrer uma lesão muscular dos posteriores de coxa, isquiotibiais da perna direita. O paciente apresenta-se no terceiro dia, 72 horas após o evento lesivo. Como você, fisioterapeuta, realizaria o processo da avaliação desse paciente? Então, vamos lá. Quando o paciente chega para a gente, se a gente for relembrar o que nós falamos no início, nós temos um método, né? Então, ali, que está no slide para vocês, são os 4 pontos principais que nós identificamos como cruciais para ser conduzido dentro de uma avaliação. Então, primeiro passo, a anamnese, exame físico, mecanismo de lesão, então em lesões musculares, se for um atleta profissional e tiver acesso ao vídeo, é interessante a gente ver o mecanismo e avaliar. Nem sempre é possível, mas quando tem, é dever nosso entender isso. Às vezes o paciente vai só relatar como foi, mas a gente tiver a imagem, melhor ainda. E por último, a avaliação cinético-funcional, que é a transferência do raciocínio clínico junto com a seleção dos testes que nós mostramos previamente aqui, tá? Pode passar, Lucas. Então, da anamnese. Vamos lá. Quais perguntas devo realizar? Então, se vocês olharem ali, tem a história clínica, né? Então, primeiro ponto, eu tenho que identificar quem é esse paciente, qual que é o perfil dele. Às vezes, a própria triagem, nossa triagem com as meninas da secretaria, a gente já tem algumas informações prévias, então a gente já consegue criar alguns cenários. Então, por exemplo, pode ser um atleta amador, um atleta recreacional, um paciente profissional. Então, nesse caso específico, o perfil vai ser muito importante, porque a questão temporal muda bastante. Por exemplo, de um atleta profissional, ele vai mudar consideravelmente a um atleta amador ou um paciente recreacional. Então, é importante a gente ter esse entendimento. Além do perfil, da questão de quem é o atleta ou quem é o paciente. Questões comportamentais, se é um paciente ansioso, que ele quer acelerar os processos, ou se é um paciente que tem receio, tem um pouco de cinesiofobia. Esse paciente talvez vai ser um que vai nos dar trabalho na fase final das exposições, para ele readquirir a confiança em refazer a tarefa que ele machucou, digamos que seja no sprint. Então, isso é muito importante a gente já trazer essas informações e extrair no começo, porque a gente consegue prever alguns cenários no final. Lembra que nós falamos no início lá da tentar deixar esse caminho da rota do Waze mais previsível. Pode ser que ele tenha algumas alterações, mas a gente está preparado para essa alteração é muito importante. Nós já temos algumas respostas na nossa carta, com as cartas na mangas. Uma outra coisa é o histórico de lesão. Às vezes a experiência que esse paciente já tem com uma lesão. Então, isso pode deixar ele mais maduro em relação a algumas coisas, ou até mais cinesiofóbico, por exemplo, em relação à evolução dentro do prognóstico. Padrão da queixa. Então, isso é bem importante, porque, por exemplo, se a gente tiver o acesso da imagem, o atleta que lesionou e precisou sair com auxílio para caminhar, a gente já tem uma noção que é uma lesão que vai ser de moderada para severa. Então é bem importante, se tiver acesso a isso, conseguir ver, tá? Porque vai ser aquele paciente que nos primeiros 7, 14 dias ele vai ter dor para atividade diária, ele pode ser que ele possa mancar ou deambular com a marcha alterada nos primeiros 3 a 7 dias. Se é um paciente que teve só aquela fisgada, conseguiu sair caminhando, provavelmente a evolução nos primeiros dias dele vai ser melhor, tá? Então, se a gente estiver lidando com um atleta profissional, isso muda algumas coisas em relação à questão de intervenção, que não vai ser falado hoje, mas vai mudar a intervenção de prescrição do paciente A para o paciente B, tá? Padrão da queixa. Se tem dor para sentar em cima da coxa. Então, por exemplo, se é uma lesão que é mais próxima à inserção, é um paciente que ele tem queixa para subir essa escada em função da flexão do quadril, é um paciente que pode ter dor para ficar sentado em função da pressão em cima da área lesionada. Então, é importante a gente ter essa percepção e questionar o paciente em relação a queixas na rotina de atividade diária dele, não apenas na questão de execuções de movimento. O que o Matheus falou previamente, o histórico de lesões. Então,
todas essas questões de crenças que o atleta ou o paciente ele pode desenvolver em função desse histórico, mas também é importante para a gente entender se não é uma recidiva. Uhum. Então, digamos que esse atleta teve uma lesão de posterior há 3 meses atrás. Esse é um atleta altíssimo risco para ter uma nova lesão e digamos que realmente aconteceu. Então, a estatística se tornou um número real. Então, é importante a gente ter a associação desses fatores, porque pode ser que a lesão atual tenha um prognóstico maior em função de ele ter lesionado o mesmo grupo muscular novamente. Ou lesões adjacentes, né? Perfeito. Então, a gente sabe a incidência que tem de lesão de posterior em pacientes que voltam de cirurgias no joelho, enfim. E isso existe correlações em várias outras lesões. E, seguindo a linha, o mecanismo lesivo, né? Então, por exemplo, esse paciente lesionou durante uma finalização, onde ele teve que desacelerar a perna, ou o paciente lesionou em top speed, então na velocidade máxima durante o sprint, ou esse atleta lesionou numa tarefa de aceleração nos primeiros 10 metros. Isso é importante porque quando a gente for fazer o RTP, essas são as zonas críticas. Então, são os momentos durante o retorno ao esporte no campo que eu vou precisar Ótimo. ter mais cuidado, fazer uma construção gradativa, por exemplo, se eu tiver acesso ao GPS, de construir de forma, digamos que machucou no top speed. Eu não vou levar o atleta na primeira semana do campo e fazer uma abertura de passada na velocidade máxima. Então, eu vou precisar construir o sprint ao longo do tempo para mecanicamente o tecido adaptar fisiologicamente também, mas psicologicamente o atleta se sinta seguro a fazer essa tarefa, porque ele vai ter restrição, ele vai ter um pouco de receio de abrir, é normal, e aí vai esse feeling do terapeuta de passar confiança, mostrar os dados para o atleta que ele está seguro temporalmente, clinicamente, os dados de força, que ele pode executar isso e vai ser importante dentro do processo de reabilitação que ele faça para a gente deixar ele o mais fresco possível para a preparação física e depois para o retorno aos treinos com o grupo. Só para extrapolar um pouco o raciocínio, o mecanismo de lesão ele é extremamente importante para qualquer lesão, não é só para as musculares, né? A gente está falando desse caso específico, é uma lesão muscular, mas quando a gente olha, por exemplo, para uma entorse de tornozelo, como foi a entorse? Foi uma entorse pós um salto? Foi uma entorse sozinho, em que ele pisou e torceu, né? Foi numa mudança de direção? Enfim, foi um evento traumático? E a gente pode extrapolar isso para diversas outras áreas. Então a gente sempre vai entender qual que é o movimento caótico. Ele vai ter medo de realizar aquele movimento novamente. Então a gente vai sempre utilizar isso como uma estratégia também de deixar isso para uma fase mais final da reabilitação, né? E o mecanismo de lesão ele também nos traz o raciocínio de como vai ser a apresentação clínica do paciente. Então, um paciente, por exemplo, eu recebi recentemente um paciente que fez uma lesão severa de posterior de coxa, um atleta profissional, que ele fez um movimento como se fosse um alongamento, onde ele foi buscar uma bola alta. Então, não foi um movimento abrupto, onde ele foi um chute, não, ele foi, a bola passou dele, ele quis elevar a perna para dominar ela do outro lado e no movimento de alongamento exacerbado, ele fez uma lesão severa. Então, entender o mecanismo é fundamental. Será que esse paciente vai ter um pouco mais de medo de alongar esse membro? Com certeza, é um paciente diferente de um paciente que lesionou sprintando. Ele não vai ter medo de alongar. Então, só para vocês terem esse raciocínio. E isso que o Matheus falou é bem interessante porque vai entrar numa das aulas, né? Prescrição de exercícios. Será que eu vou prescrever os mesmos exercícios para o paciente que o Matheus citou, que teve esse mecanismo de lesão, para esse paciente que a gente está avaliando agora? Grandes chances que não. Exato. Então é importante ter esse feeling de saber como, quando fazer a prescrição dos exercícios de forma mais assertiva. Boa. E para finalizar, exames de imagem. Então, quando o paciente já vem com o exame, importante para a gente já fazer a avaliação e identificar como é que está a parte interna, se tem muito edema na região, o quão foi acometido, tá? Alguns casos, dependendo de casos mais severos, por exemplo, esse caso do Matheus, a gente pode fazer esse exame de controle ao longo do tempo para avaliar como está o processo de cicatrização do tecido, a reabsorção do edema, e ele pode ser um fator de critério junto com as outras avaliações que a gente faz para progressão de fase de RTP, progressão para sprint. Então isso é importante, a gente pode usar isso como acessório, mas ele não pode ser o principal, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês.
Exato. Ele pode ser um ótimo recurso para nortear o nosso tratamento, no sentido de severidade, principalmente localização da lesão, né? Então ele nos dá essas duas informações, localização e severidade, que aí entra até a classificação, né? A britânica ali, que a gente vai entender. Mas voltando, não é porque é uma 2B, como a gente falou anteriormente, o mecanismo de lesão ele é importante, o histórico de lesão ele é importante, as queixas que o paciente tem são importantes e às vezes a gente vai pegar dois pacientes com uma lesão de bíceps femoral, 2B, proximal com implicações clínicas totalmente distintas. Então, pessoal, aqui só para a gente pegou uma imagem de um paciente nosso aqui só para representar, então é assim que vem uma lesão muscular, tá? No exame de imagem. Então essa é uma lesão 2B, tá? Então se a gente olhar ali no corte coronal, os cortes mais superiores, então acometeu o bíceps, a gente pode ver que tem bastante infiltrado ali, tem bastante edema na região. Essa imagem inferior à esquerda. E quando a gente vai olhando mais distal, tem uma flechinha de cada verde ali, foi uma lesão onde pegou a junção miotendínea, tá? Então, se a gente fosse olhar a classificação britânica, seria uma lesão 2B. Bruno, qual que é a diferenciação disso? Então, a numeração ela vai nos dar a severidade da lesão, então grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. E a nomenclatura da letra é a posição da lesão. Então, uma lesão 2A é uma lesão muscular no corpo do músculo, tá? Lesão 2B acomete a junção miotendínea e a região muscular, o ventre, na verdade, falei corpo. E a C é uma lesão intratendínea. O que difere isso? Os tempos de tratamento, tá? Então, por exemplo, uma lesão 2C, não é esse caso, é uma lesão intratendínea. Então a gente tem que ter o raciocínio fisiológico. O tempo de reparo de um tendão, ele é mais longo que o tempo de reparo do ventre muscular. Então esse é um paciente que, pelo exame de imagem, a gente já vai ter que comunicar a ele que o prognóstico dele é mais longo, tá? E algumas condutas vão mudar em função da posição da lesão, tá? Então, por isso que o exame de imagem ele é muito importante em relação a isso, para a gente também ter uma tomada de decisão mais assertiva em relação ao prognóstico, tá bom? E em lesões intratendíneas é que a gente fala que é legal ter esse acompanhamento via imagem, né? Porque a lesão intratendínea é uma das mais que tem mais chance de De recidiva. recidiva, né? Então, é o que a gente não quer que aconteça em hipótese alguma, tá? Uhum. Então, se tiver mais dados de segurança para liberar esse atleta, melhor. Melhor. Então, vamos lá, vamos para a parte do exame físico agora, tá? Então, digamos que esse paciente chegou para vocês na clínica e ele não tem exame de imagem, tá? Então, nós temos a tríade da lesão muscular, que é uma ferramenta que a gente pode utilizar para ter o entendimento se esse paciente teve uma lesão muscular ou não, tá? A gente já viu todos os testes previamente, tá? E a gente vai só discutindo em cima dos slides com vocês. Então, para essa tríade ser positiva, o paciente tem que ter dor à palpação na região lesionada, tá? E nas lesões musculares ela é bem pontual. Então, a gente perguntar para o paciente onde dói, ele vai vir e vai colocar a mão específica no local. Diferente, por exemplo, do extrapolando para uma dor anterior do joelho, que é uma dor regional. Ele vai colocar e vai passar a mão toda sobre a região anterior do joelho, exceto se for uma tendinopatia patelar, que é mais pontual. Mas, digamos, uma dor patelofemoral, ela acaba sendo difusa. Então, a gente tendo mais expertise em relação a casos, pela avaliação a gente já consegue ir diferenciando como que é a apresentação. Só um adendo em relação à palpação, é que às vezes o paciente, esse caso é um caso de 72 horas, né? Quando é uma lesão ainda mais severa, uma lesão grau 3, às vezes sai um exudato muito grande, então faz uma equimose muito grande e ele não consegue, nesse primeiro momento, definir exatamente a lesão. Mas ao passar dos dias, com essa equimose regredindo, ele vai começando a virar cada vez mais pontual essa dor, e aí ele vai conseguir definir mais claramente, tá? Mas obviamente, se chegar com uma equimose muito grande, você Já já vai sabe. entender que é uma lesão muscular e provavelmente, a não ser que tenha tido um trauma direto, aí você pode ver se não foi uma contusão também, né? Mas na grande maioria dos casos, se não teve trauma, se o cara chegar com uma equimose muito grande, você já vai ter o raciocínio de que, bom, uma lesão muscular teve, com certeza. Seguindo.
dor ou alongamento. Então a gente vai fazer os testes de flexão de quadril, passiva e extensão de joelho para reproduzir os movimentos onde gera maior estresse no posterior e mensurando com o paciente em relação a nível de irritabilidade, qual amplitude que ele sente dor. Então, por exemplo, lesões mais severas, como a gente vai ver no vídeo, o paciente nem tolera grandes graus de extensão de joelho, porque ele já sente dor logo no começo da amplitude. E lesões menos severas, esse paciente ele vai tolerar uma amplitude maior. Então é importante a gente ir mensurando isso, avalia nível de dor, a gente pode avaliar a flexibilidade do local durante a avaliação, não ser só apenas clínica, mas a gente mensurar quantitativamente para ir acompanhando semanalmente como que ele está evoluindo, Então, tá? essa é a importância de fazer as reavaliações. E você não precisa ter um período tão longo para reavaliar esse tipo de coisa. São avaliações rápidas, né? Então, como é que está a mobilidade? Como é que está o tamanho dessa lesão? Ela regrediu? Ela está maior? O ponto de dor é maior? Você fazer ali o ponto álgico. Você vê o tanto de mobilidade que ele tem. Então, no primeiro dia ele chegou aqui, vai ter alguns vídeos aí na frente. Putz, ele chegou com uma limitação muito grande, né? Principalmente se eu comparar com o membro não acometido. Então eu vou avaliando como é que está a percepção de dor ao alongamento ao longo das sessões. E por último, a dor à contração, tá? A dor à contração, dependendo do grupo muscular acometido, vão ter amplitudes que o paciente vai ter menos e mais dor. Isso se vai pela biomecânica de ativação neuromuscular. Então é importante a gente testar em amplitudes diferentes, a 90 graus, a 45, a 15, para a gente entender qual que é o padrão onde ele tem mais irritabilidade e menos irritabilidade, porque isso vai nos ajudar na prescrição do exercício. Em qual amplitude eu começo o isométrico na primeira semana? Hum, Qual amplitude eu tenho que deixar um pouquinho de lado? Então, esses dados que a gente vai extraindo da avaliação, eles vão nortear também o nosso raciocínio para prescrição depois. Perfeito. Ah, só para esse teste clínico, é um teste sem dinamômetro, Isso. só um teste clínico mesmo. Põe o paciente lá, primeiro a 90 graus, se for a flexão de joelho, né, como é no caso, pede para ele fazer uma contração, sente dor a contração, e até para você entender, putz, ele não está conseguindo fazer força. Tá com medo de fazer força? Ah, tô com medo, não, tô com dor. Então você já vai vendo a perda funcional que esse paciente tem nessa avaliação. E provavelmente, se esses três testes derem positivos e o paciente relatar mecanismo, é o paciente que tem a indicação de fazer o exame de imagem. Com Porque certeza. é a grande chance de ele ter feito uma lesão muscular e a gente precisa saber o grau e a localização para Definir. determinar o tempo de prognóstico, tá? Então, seguindo aqui no exame físico, pedir para o staff ali dar o play para nós, tá? Então, bem como o Matheus falou, chegou com 72 horas assim, a gente já sabe que teve uma lesão muscular, tá? Percebam que a equimose na região, percebam que brilha a perna dele na filmagem, então isso é sinal clássico de edema, tá? Esse paciente ele teve uma lesão no bíceps femoral distal, tá? Então, toda essa questão mais de inspeção do local, tá? Isso que o Matheus falou previamente, a gente faria aí, palpação do tecido, ver se tem algum tipo de cacifo, quais as zonas onde ele tem dor, tá? Para a gente ir identificando. E no exame de imagem, dependendo da porção, a gente já consegue ver no exame e depois ir para a avaliação clínica para palpar em cima da localização da lesão, tá? À direita ali, depois que esse edema já foi reabsorvido, o paciente já tem uma dor mais pontual, a gente pode mensurar semanalmente o nicho da lesão, o sítio da lesão, tá? Para a gente ver se essa lesão está regredindo e se a sensibilidade da palpação em cima do local também está regredindo, Entendi. tá? Ponto importante, sempre é interessante marcar acidentes anatômicos para a gente saber que vai estar sempre na mesma localização, tá? Porque marquei hoje e eu não tenho um ponto de referência para acompanhar na segunda-feira que vem, pode ser que eu não chegue na mesma área de lesão. Então, Sim. marca um ponto anatômico superior, vai lá com a fita métrica, mensura, começou a doer aqui, eu faço o primeiro risquinho de cima e eu vou Palpando. palpando. Parou de doer aqui embaixo, eu mensurei 9 centímetros. E depois eu vou abrir essa área lateralmente e eu vou formar Uma área quadrada. uma área quadrada ou retangular, dependendo do paciente, da lesão do paciente, da severidade. E aí, semanalmente, a gente vai avaliando isso para
ver o nível de cicatrização e irritabilidade do tecido. E o legal é que a gente foi no congresso de Zoconnect e o Nick da Aspetar, eles utilizam e recomendam essa Fazer. avaliação para clínicos para fazer, tá? Então, é bem interessante, a gente tem suporte, o maior centro de reabilitação do mundo, para esse tipo de avaliação, e o que a gente precisa é uma caneta e uma fita métrica. Exato. Então, existem algumas coisas da avaliação que, por exemplo, não demanda de artefatos, de Tecnologia. tecnologias caros para a gente conseguir entregar um bom serviço para o paciente. Segue. Então, pessoal, ali agora o que o Matheus falou, os vídeos, então se vocês olharem lá, pode dar play lá, Lucas, no de cima. Isso. Olhem como ele não tolera fazer a extensão de joelho, ó, como o Matheus falou. Essa é uma clínica bem. E olha como ele aponta com a mão lá, ó. Ele aponta para a região da dor. Então é bem clássico aí do paciente. Ele chega, não tolera o movimento, né, de alongamento. Aí vai ficando claro assim, mesmo que você não tenha um exame de imagem, você fala, provavelmente teve uma lesão. Porque a gente muito, acho que a pergunta que todo mundo mais faz em lesão muscular é: será que eu tive uma contratura ou eu tive um estiramento? Essa é a pergunta que todo mundo vem assim, principalmente o leigo, né, ou o atleta mesmo chega pra gente e pergunta. E uma das coisas que vai nortear isso é aquela tríade que o Bruno falou. Tem dor ao alongamento? Tem dor ao alongamento. Dificilmente as contraturas geram uma queixa álgica importante ao alongamento. Tá? Tem dor à contração? Tem perda de força à contração? Você pode comparar um lado com o outro, o cara perde força. Isso é um outro dado muito relevante, né? E também a região onde está sentindo dor. Então, se é uma região muito difusa, em lesões mais brandas, não faz muito sentido seu estiramento. Em lesões mais severas, aí tudo bem, ainda tem uma correlação. Mas em lesões brandas, não. Então, só para ficar claro esse exemplo e você ter essas ferramentas para afirmar, não, provavelmente foi um estiramento. E se é um estiramento, precisa realizar um exame de imagem para a gente corroborar isso e definir severidade. Aí no vídeo de baixo ali, outro teste que a gente pode fazer é solicitar para o paciente fazer uma flexão ativa do quadril, tá? Percebam que ele já está numa fase mais avançada, então ele, comparando o lado direito com o lado esquerdo, percebam que até o lado esquerdo, que é o lado lesionado, ele já consegue fazer uma flexão ativa melhor, tá? Tem até um teste, né, que a gente utiliza para dar alta, que é o Askelen teste, né? Não para dar alta, mas para evoluir o paciente. É o Askelen teste, é um teste que você fica deitado, você, você vai Passar uma faixa. passar uma faixa no membro contralateral e vai pedir uma flexão abrupta, né, forte do membro que você quer avaliar com o joelho estendido, né? Justamente para elevar esse movimento numa amplitude máxima de flexão de quadril com extensão de joelhos. Então, isso em fases avançadas para nos dar respaldo na avaliação de que essa mobilidade foi. Ele não tem nem medo de fazer e também não sente dor. E seguindo a nossa tríade do exame físico, a dor à contração, tá? Pode dar play ali, Lucas. Então, vejam que esse paciente é real ali, ó, olha como ele contrai, como forma uma bolsa de edema ali na região do posterior. Esse caso desse paciente, até especificamente, ele teve que drenar, porque formou um exudato com, agora fugiu o termo, com uma bolsa envelopada do edema, e não estava reabsorvendo isso com 4 semanas. Aí é que o Matheus falou antes, conduta médica, a gente não tem como intervir nisso, então a gente tem os dados de avaliação, tem a evolução clínica e fala para o médico, Manda o vídeo para o manda o médico, vídeo. ele vai falar, opa, tem algo que realmente está fora do padrão aí. Então ele vai lá, faz uma punção local, tira, e isso vai melhorar muito a evolução do paciente. E agora os testes de contração lá, então, ó, por exemplo, a gente testa 15 graus, um teste de resistência manual, pode ir a 45, tá? E depois a 90. Ó, o paciente sentiu dor lá, o que que ele faz? Ele aponta a região da lesão. E a 90. Eu vou mensurar lá 45 graus, foi onde ele teve uma maior irritabilidade e a localização onde ele sentiu. É muito seguro fazer esse teste porque quem faz a força é o paciente, né? Você não está impondo uma força no membro do paciente. Então, você pode pedir
paciente, a mínima força que ele fizer, ele já vai sentir a dor e você tem uma segurança muito grande, só para você entender clinicamente como é que esse paciente está. Então, esses são os testes clínicos que a gente faz quando a gente tem menos informações, né? Quando a gente faz com todo mundo, na verdade, mas esses com certeza você tem que fazer com o paciente, você não tem um exame de imagem, tá? E vocês viram daquela frase inicial lá que a gente tinha, olha o quanto a gente já desmembrou, já extraiu de informação perguntando e avaliando. E por último, o mecanismo lesivo, né? Então aqui o caso é o caso do Pedro, tá? Foi escolhido de forma aleatória, não porque o Flamengo ganhou ontem no Mundial, mas então veja que o Pedro ele tá já está em velocidade sprint, né? Ele está próximo ao gol. Quando ele recebe o tranco que ele vai desacelerar com a perna esquerda, ele sente a lesão muscular. Vocês percebem que já coloca a mão na coxa em uma lesão mais superior, né? Parece próximo ao glúteo. É, bem, E percebam que quando ele recebe a carga do chão, ele está com uma flexão do quadril, então a alavanca do posterior está muito grande em relação à inserção, e ele recebe essa força de reação do solo e acontece o estiramento muscular, né? Que é chamado de swing phase, essa fase, onde ele faz a flexão do quadril e depois vai a fase de voo e vai entrar em contato com o solo. é muito claro, assim. Então, esse é um paciente que tem histórico de lesões que predispõe à lesão que ele teve. Ele teve um evento traumático durante a fase do mecanismo, então ele recebeu, né, De um carga. estímulo externo durante o movimento de sprint, que já é um movimento clássico da lesão desse tipo de músculo, e ainda teve, né, esse estímulo externo que fez com que ele aumentasse algumas amplitudes, que aumentasse o nível de exposição tecidual ali para receber essa demanda e o corpo não foi capaz de suprir essa demanda que foi imposta e ele acabou lesionando. Então, isso é clássico e é muito legal você entender tudo o que aconteceu, porque esse vai ser o momento que vai ser caótico para esse paciente, como a gente falou anteriormente, tá? E assim, é clássico, né? Ele levanta, na hora ele já sente, levanta a mão, é clássico que ele fez uma lesão, né? É diferente daquele cara que chega no final da pelada e fala, cara, tô com uma dor na posterior, mas teve algum momento ali durante o jogo? Não, não lembro de nada específico. Esse é um caso que a tendência é que, se for uma lesão muscular, seja uma lesão muito branda, né? Que ele conseguiu até desempenhar. E no caso do Pedro, já uma lesão menos branda, porque ele teve que sair imediatamente, no momento, ele já sente, já para, já e pede para sair. Apesar dele ter saído caminhando ali, então não foi uma lesão tão severa também. E, por último, pessoal, a gente fez toda essa avaliação, seria a nossa avaliação cinético-funcional. Então, só para deixar bem claro, nós não realizamos os testes com dinamômetros que nós demonstramos nessa primeira avaliação, porque o paciente não teria nem condição e a relação custo-benefício ela não é válida, até para a gente pode gerar uma irritabilidade maior, o paciente está com uma lesão recente, tá? Então, os testes que a gente utilizou, a gente executaria isso entre a terceira e a quarta semana, dependendo da evolução do paciente e dependendo do grau da lesão. Isso é bem importante. Qual que foi o prognóstico desse paciente, Bruno? Do Diego, foram É, 8 semanas, uma 2B. 8 semanas. Ótimo. Então, isso, e ele também não é um atleta profissional, né? Não é um paciente que veio diariamente para reabilitação, tem a rotina dele diferente, né? Mas é importante a gente entender que a severidade da lesão, a apresentação clínica tem muita correlação com o prognóstico desse paciente, tá? E o ponto importante agora, o prognóstico foi 8, mas como ele teve o edema que o corpo não estava conseguindo reabsorver, atrasou, ele foi receber alta entre 10 a 11 semanas. Então lembra a rota do Waze, É, a gente teve que fazer um novo ajuste no meio do caminho porque surgiu um caminho de imprevisibilidade. então a alta ela não é pelo tempo, ela é pelo qual é a apresentação clínica e física que meu paciente tem que ter no dia da alta? Essa é a resposta que você tem que responder no dia da alta. O que, que ele tem que ter? Quais são os critérios que eu tenho que bater para ele ter a alta? Então, ele tem que ter a força de forma simétrica, ele tem que ter o Asclean teste negativo, ele tem que ter construído uma boa base de volume, intensidade dentro das atividades que ele faz na rotina dele, de
de atividade física, né? Seja o futebol ou o esporte que ele pratica, A tríade é, negativa. a tríade negativa, enfim. Então, tudo isso tem que englobar. Esse é o ponto final. Como eu vou chegar lá? Pode ter o percalço, pode atrasar e, em alguns casos, pode até acelerar, em alguns casos, não tem problema, né? Desde que ele cumpra tudo aquilo e sempre respeitando o tempo de cicatrização tecidual, principalmente em lesões mais severas, seja ela qual for, seja muscular, articular, ligamentar, o que for. Todas elas você tem que cumprir todos esses processos, tá? E para Boa. finalizar, como construir um plano de tratamento, a gente não vai entrar em intervenção, mas nós separamos ali os principais tópicos que a gente leva em consideração para construir um prognóstico, que é o tempo de tratamento. Então, o que, que eu tenho que levar em consideração quando eu estou de frente para o meu paciente para montar o prognóstico dele? Então, não pode ser aquela receitinha de bolo que vem nos artigos, lesão muscular 2B para atletas profissionais, 4 a 6 semanas. Mas o atleta o paciente que eu estou atendendo aqui, ele é profissional? Não é. Então já essa minha referência ela já caiu por terra. Você já tem a referência que é daquilo para cima. Exato, perfeito, exato. Para baixo não vai ser. É. Então tem que levar em consideração histórico de lesão prévia. Então, por exemplo, se esse paciente tem história de lesão muscular, tem. Então, é recente? É. Então, provavelmente é um paciente que o prognóstico não vai ser 8, vai ser 10 a 12, tá? Para essa mesma lesão, 2B, digamos, que para o Matheus seria 8 semanas, tá? Severidade da lesão, então, o grau e a localização, isso vai diferenciar muito. Então é importante entender bem a classificação britânica, tá? Ter ela bem estruturada na nossa mente para ter esse entendimento de fisiologia dos tecidos. O nível de aptidão física do meu paciente, então, por exemplo, será que o cara que faz físio 5 vezes na semana, tem um alto nível de treinamento, ele vai responder da mesma forma com o paciente que joga de forma amadora e faz físio 2 vezes por semana e não tem histórico de prática de exercício físico? Provavelmente não, tá? Qual é o tempo médio de tratamento? Então eu vou para a literatura e pesquiso nichos específicos da lesão, vejo se esse tempo médio é compatível com as informações que eu tenho do meu paciente e faço o raciocínio clínico os outros tópicos adjacentes que nós avaliamos. Importante, frequência semanal ideal, então, por exemplo, essas fases iniciais de lesão de posterior, quando o paciente é amador ou recreacional, 3 vezes por semana a gente considera como ideal, tá? A gente sempre apresenta o cenário ideal e o cenário possível. O ideal é o que a gente preconiza, o possível é, às vezes, quanto o paciente consegue vir. Então, tem que ficar bem claro que nem sempre a gente vai conseguir executar da forma como a gente vê como ideal, porque existem outras objeções da rotina de vida do paciente e pode ser que o fato de nós não conseguirmos ter essa frequência ideal, esse prognóstico possa aumentar, porque alguns processos podem acabar sendo mais lentos. E aí entra muito as orientações, né? As orientações que você passa para esse paciente ir realizando fora do ambiente da clínica ali, do seu ambiente de reabilitação. Então ele consegue fazer muita coisa em casa e esse é um papel nosso de passar para o paciente. E por último, ter o raciocínio que a gente extraiu da avaliação de dados, tanto quantitativos quanto qualitativos, para definir o grau de complexidade dessa lesão específica e, a partir disso, associar todos esses resultados e montar um prognóstico médio para o nosso paciente e a frequência semanal ideal.